Olá pessoal, aqui é o Ricardo da Best Bots e nesse vídeo eu vou falar do Balancê, a versão 2.2. Então hoje é dia 21 de outubro de 2023 e a temporada de balanços vai começar na semana que vem já, no dia 25, na quarta-feira já tem operação para o Balancê. Então nessa temporada teve algumas modificações, né? Tem alguns parâmetros novos que eu vou explicar nesse vídeo. Então eu não vou falar muito de como que funciona a estatística, nem os resultados que a gente já obteve, né? É mais uma atualização para quem já usa o Balancê e para quem não usa pode me chamar no Telegram ou pode falar no grupo lá da Nelogica que a gente explica e tira as dúvidas. Então o Balancê é uma estratégia bem simples que ela dá entrada num valor que a gente seta lá no parâmetro e ele fica comprado até o fim do pregão ou até a hora que a gente definir. Então, ele tenta buscar os movimentos direcionais que as empresas têm nas temporadas de balanço. Então, a gente faz um filtro prévio, quais os ativos a gente vai operar, nas datas específicas. Então, quem tem o balancê vai cair em algum grupo, o grupo da Nelogica, ou lá do Trade Objetivo, ou o grupo do Telegram. E a gente todo dia vai divulgando ali quais são os papéis, quais são os ativos que passaram nos filtros e estão prontos para operar o balancê. Então a gente vai montar o balancê no gráfico, como de costume. E para esse ano tem algumas diferenças, né? Que a gente resolveu adicionar o balancê baseado na experiência que a gente teve na temporada passada, né? Todo mundo se reuniu e a gente pôde ver algumas coisas que funcionaram, o que poderia ser melhorado. Então saiu essa versão 2.2, que a gente tem 2.2 seria a versão do Profit Chart, está na loja da Nelogica. E também tem a versão para o MetaTrader, que aí é com o Igor, da YKL Robots. Então eu vou falar aqui como que vai funcionar o Balancê 2.2 na versão do Profit. Então eu fiz uma apresentaçãozinha que vai mostrar os parâmetros, né? Eu vou explicar eles. Então aqui é a versão 2.2 que está sendo lançada a temporada de balanços do terceiro trimestre de 2023 que vão começar a ser divulgados a partir do fim de outubro. Então, agora lá nos parâmetros da estratégia, ali quando a gente monta a estratégia no automação de estratégias, tem um botão lá editar parâmetros. Ele vai abrir a janelinha que vão ter esses parâmetros aqui. Então, o primeiro deles é a entrada, PCT, que seria o percentual, né? A gente vai dizer aqui que a gente quer entrar com 3% ou 4%, ou qual valor que você quiser definir. E essa porcentagem é em relação ao fechamento do dia anterior. Então, a gente mostrou nos backtests do passado, né, que um ponto ideal de entrada é no 3%, e o stop, em percentual também, aqui o padrão é 6% e cada um pode colocar o stop que quiser. Então tem usuário que prefere o stop mais curtinho, tem usuário que prefere não ter stop, ou botar um stop bem longe do ponto de entrada. Esse 6% é em relação ao preço real de entrada. Então deu o sinal de entrada e aí pode ter um delay, pode ter pego um ponto que escorregou um pouquinho para mais ou para menos. O stop é calculado a partir do ponto de entrada. Então, temos três parâmetros de horário para definir, né? O horário de início. Esse aqui é quando que vai começar a operar. A gente coloca 10 horas para quem quer pegar desde o início, né? Pegar já desde o primeiro tick de abertura, mas tem gente que pode optar por entrar 15 minutos depois ou meia hora depois, esperar passar aquele movimento inicial, né? Tem muita volatilidade, o preço sobe e desce. Hora limite seria a hora máxima para entrar na operação. Então eu só vou admitir entradas até esse horário. Aqui no caso padrão é 3 da tarde.
E o horário de fechamento é o horário em que é encerrada a posição. Então a gente sabe que cada corretora tem seu horário de zeragem para não deixar a operação se arrastar para swing trade, então cada um sabe qual é o horário limite que pode colocar aqui. Isso pode variar de 4,50, 4,52. Então esse parâmetro aqui por padrão está 16,30. Então todos os horários no Profit, eles são escritos hora e minutos juntos assim. Então 1000 seria 10 horas e 00 minutos. 1630, 16 horas e 30 minutos, seriam 4h30 da tarde. Então, mais dois parâmetros, esses aqui são uma novidade, né? E eles vão funcionar da seguinte maneira. Depois eu explico mais adiante os cenários, né? Como que funciona. Entrada e abertura funciona assim, ó. Quando a abertura do dia acontece num gap que está além do preço de entrada, aqui nesse exemplo, ó, esse aqui seria o preço ideal de entrada, mas já abriu fora além do preço de entrada, que nesse caso aqui era 3%, abaixo do fechamento anterior. Isso. Então ele abriu 3,9%, e aí aqui o robô tem que decidir o que fazer, né? No modo padrão, como a gente sempre operou no passado, ele, quando viu que o preço abriu além do gap, além do ponto de entrada, ele coloca a ordem a mercado. Então, essa funcionalidade vai continuar existindo e tem algumas opções. Quando a gente seleciona entrada na abertura, significa que eu vou colocar uma ordem então não estou achando o desenho aqui, faz horas que eu não pinto no gráfico. Quando abre em gap, a gente tem a opção ou bota a ordem a mercado, ou a gente pode dizer assim, não, eu só quero entrar no ponto exato de abertura, porque o nosso backtest, né, ele dá um resultado ideal, assim, que é o ponto de entrada. Então, muitas vezes a gente bota a ordem de mercado e nesse exato momento de abertura, o mercado é tão volátil que às vezes chega a derrapar 0,5%, assim, ou mais, né? Então varia muito de uma corretora para outra, de uma infraestrutura para outra de cada usuário. Se a gente marcar com o ponto certinho aqui de abertura, ele vai abrir em gap, vai botar uma ordem limit ali e vai ficar esperando o preço voltar lá e pegar. Então, nesse ponto, a gente vai pegar a entrada no ponto ideal do setup. Mas corre o risco do preço ir embora e a gente não conseguir mais entrar nessa operação. Então, a gente tem a opção aqui. Deixa eu voltar. Entrada, abertura. Quando em gap, quando marcado sim, a gente vai forçar o robô a colocar uma ordem limit no ponto de entrada e ficar esperando esse preço retornar. E a gente tem a opção aqui entrada exata. Entrada exata significa tem duas situações. Ou ele vai botar uma ordem limit no ponto exato que a gente marcou aqui, no 3%, e vai ficar esperando. Ou se a gente marcou entrada na abertura sim, ele vai botar a ordem na abertura e vai ficar esperando até o fim do pregão. Vou explicar agora nas próximas imagens, vai ficar mais claro assim do que só falando, né? Esse parâmetro versão, ele não é um parâmetro editável, é só para indicar assim para o usuário, né, qual é a versão atual. Então, hoje a última versão é a 2.2, mas sempre vamos checar lá no grupo e ver qual a versão mais atual. Então, quando tem atualização, geralmente eu aviso, né? E todo mundo checa aqui nesse parâmetro. Então, os cenários, né?
Vou colocar aqui o cenário 1. Abertura em gap significa que o preço abriu além do ponto de entrada. O ponto de entrada estaria aqui em vermelho. Aqui é o fechamento do dia anterior. E a abertura foi nesse ponto aqui onde está essa seta. Se a gente coloca abertura 0, não, e entrada exata não, ele vai fazer o que sempre fez. Ele vai dar uma ordem a mercado. E aí a gente fica sujeito ao delay, né? A gente sabe que o nosso robô processa no nosso computador local, manda a ordem passa para a corretora checa se tu tem margem na conta e tal, manda a ordem para B3 e lá é executada. Nesse tempo que decorre, pode decorrer centenas de milissegundos, o mercado andou, né? Aqui nesse exemplo, a ordem foi enviada na abertura e foi executada lá embaixo. Ó. Aqui mostrou o ponto de execução. Então foi justamente para não perder tanto nesse delay que tem essa opção entrada-abertura. Então aqui no cenário 1, né, quando a gente bota abertura não, entrada exata não, ele vai dar a ordem mercado e a gente está sujeito a perder uns ticks aí. Pode ser muitos ticks. No cenário 2, a gente marcou lá entrada na abertura sim, entrada exata sim. Aqui o preço abriu em gap. Como a gente marcou a entrada na abertura sim, ele botou uma ordem limit ali de venda e está esperando. Na hora que o mercado subir lá, vai pegar essa ordem e vai seguir o trade. Se o mercado for embora e não voltar mais, a gente está fora e perdeu aquele dia. Então tudo a gente tem que pesar, né? O risco, se vale a pena perder aqueles ticks ou perder o trade todo. Então, no caso em que a gente tem entrada na abertura sim, mas entrada exata não, ele não vai deixar a ordem esperando o dia inteiro. Ele vai esperar só um candle. Então, no que virou o candle seguinte, e se o mercado não voltou e pegar a ordem, aí ele entra no mercado mesmo no segundo candle e segue a operação. E aí esse candle ele pode ser de 1 minuto, pode ser de 5 minutos ou 15 minutos, quanto tempo vocês estão dispostos a esperar, né? O mercado voltar lá. Então, se o time frame for de 5 minutos, ele vai esperar até fechar esse candle de 5 minutos. Aí, se não voltou no preço, paciência, bota a ordem a mercado e segue a operação. A próxima condição é quando a gente coloca, ele abre em gap, a gente coloca a entrada na abertura não, entrada exata sim. Então, nesse caso, ele vai ser mais... ele vai seguir aquele percentual de entrada que a gente colocou lá no parâmetro entrada. Se a gente disse que é 3%, ele vai deixar a ordem exatamente em 3% e vai ficar ali esperando. Então, a gente já fez backtest, né? O Igor mostrou uns resultados num dos robocast dele, em que essa opção aqui ela é menos lucrativa do que tu entrar no mercado do que as outras todas. Então, não recomendo assim que deixe a abertura não e entrada exata sim, porque dá menos dinheiro. Mas igual tem essa opção lá para escolher. E último caso é quando a abertura não acontece em gap, que na verdade é na maioria dos casos, né? Então o robô coloca uma ordem start stop de compra se ele superar aquele percentual de entrada, ou uma ordem start stop de venda no ponto lá de menos 3% e fica esperando. E se o mercado não for lá, não tem operação. Se ele cruzar esses pontos, então, por exemplo, se ele pegou a compra, essa venda aqui ela é anulada, né? Ela sai do book e entra uma ordem stop no valor que foi determinado lá. Então, essas são as novidades, né, do Balancê para essa temporada e
Qualquer dúvida é só chamar. Pode me encontrar no Telegram, pode encontrar lá no chat Connect, né, do Profit, ou pode me encontrar no grupo do Trader Objetivo, né, do Alan Rodrigues. Então, de algum jeito, vocês me encontram se tiver dúvida. Então tá. É isso aí, bons trades e uma ótima temporada para nós, né? Na temporada passada, todo mundo ganhou dinheiro no Balancê. Espero que nessa temporada a gente ganhe mais dinheiro ainda que na temporada passada. E é isso. Gostou do vídeo? Deixa um like aí que ajuda de alguma maneira. E pode se inscrever no canal que vem mais novidades, vem mais atualizações, mais estratégias pela frente, mais estudos. Então é isso. Um abraço e nos falamos.